Verdade, gente. Eu sou cristã, então eu vou fazer uma oração por essa escola, por esse local, e até mesmo por vocês, pais. Eu gostaria que todos fechassem os olhos e que a gente entregasse esse momento dessa palestra, dessa doação, a quem tem que ser entregue ao nosso Deus, Jesus, que o Senhor faça, Pai, o Senhor mover nesse lugar, nessa escola, que o Senhor abençoe, Pai, os pais, a vida desses pais, da Thaís, de todas as pessoas, professores que estão envolvidos nessa escola, Pai. Que o Senhor abençoe esse espaço, esse ambiente, que o Senhor faça o Espírito Santo mover nesse lugar. Que eu possa falar, Pai, tudo que eles precisem ouvir, Pai, nesse dia, mas tudo somente para o Senhor, Pai, nada para mim. Eu já agradeço, Pai, por eles estarem aqui, presentes nesse momento, e que eu possa, Pai, a minha presença, com tudo que o Senhor me forneceu, que eu possa trazer, Pai, exatamente o que eles precisam aqui nesse lugar. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nossas casas, nossos trabalhos, Pai, que eu seja um dia extraordinário, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, bom dia. Eu agradeço muito vocês, muito prazer. Eu me chamo Carla Talarico, sou filha de Maria Regina e Carlos Tadeu, e eu conheci o meu trabalho, a fisioterapia, porque eu tive uma perda na minha vida, meu pai faleceu há 22 anos, e é por isso que eu conheci o meu trabalho. E quando a Thaís me falou, Carla, você vem falar para mim a respeito da criança, da importância do cuidado da criança, eu entendo hoje, pela dor que eu passei há 22 anos atrás, o quão é importante a gente trabalhar as nossas emoções, o quão é importante a gente olhar para o nosso ambiente, o quanto é importante a gente entender que as memórias do que a gente vive ficam guardadas dentro de nós. Porque eu convivi muito tempo com essa dor da perda, achando que eu estava fadada a viver uma vida triste, porque meu pai não ia me ver casando, porque eu não ia ter um pai no momento que eu ia ter os filhos, mas essa é a minha realidade. E se eu encaro a minha realidade hoje como minha realidade, a minha vida não vai para frente. Então, eu sou eternamente grata a uma amiga minha chamada Giovana, que há 16 anos atrás me apresentou a microfisioterapia, que foi a técnica aí que me deu a porta de entrada a olhar muito mais por que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo. E é o que eu vou trazer para vocês aqui hoje, quando a gente fala dos nossos filhos. Mas vocês vão ver que vocês vão ouvir falar dos seus filhos, mas a gente vai falar muito mais de quem? De vocês. Né? Porque o filho de vocês, eles trazem o quê? Luz e sombra. Tanto do pai quanto da mãe. Então, vocês vão notar que a importância de cuidar da saúde emocional do seu filho está muito mais ligado a vocês do que propriamente dito a criança. Eles são os nossos, o nosso espelho. O filho que você mais tem dificuldade é aquele que mais espelha a sua sombra. Aquilo que você tem em você, que você sabe que você precisa olhar, mas você fala assim, não quero. Aí você fala, eu tenho dificuldade com isso. Normalmente, aquilo que a gente precisa mais curar na gente é aquilo que a gente mais nega e fala assim, não, isso aqui está super resolvido para mim. E a gente sabe lá no fundo da nossa alma que aquilo não está resolvido. E um dos pontos que eu trago aqui quando a gente fala da criança é, o seu filho veio, só que o seu filho vai trazer para você todas aquelas expectativas que você teve em relação ao seu pai e à sua mãe. A mãe que você queria ter tido, ou o pai que você queria ter tido. E muitas vezes, se você não cura essa expectativa que você teve em relação ao seu pai e à sua mãe, o que você vai acabar dando para o seu filho? Aquilo que você não teve. Você não vai dar o que o seu filho precisa. Se você teve um pai e uma mãe muito duros, porque talvez você nem sabe, mas os pais deles eram assim com eles. E você fala, nossa, minha mãe não me abraçava, a minha mãe me beijava. Hoje eu quase morro de abraçar e beijar meu filho, só que ele não quer. A linguagem do amor dele não é toque físico, ele não gosta de toque. E aí você ficava, nossa, quero beijar você, quero te abraçar e você não quer. É você que sentiu falta disso, seu filho não sente. Ele se sente amado quando você coloca uma comida para ele na mesa. Quando você pega algo para ele, quando você ajuda ele a fazer um trabalho manual. Por quê? Porque a linguagem do seu filho do amor é atos de serviço. Só que você quer ficar abraçando, beijando. Ele não precisa desse excesso de beijo e abraço. É o que você viveu com seus pais, a expectativa sua que não foi curada. Não é o que ele precisa. Então, fala dessa importância de tratar o emocional do filho, a gente precisa começar primeiro a pensar aonde? Quem sou eu?
O que eu vivi com os meus pais? Quais são as minhas expectativas, o que eu passei em relação aos meus pais, que eu preciso curar em mim, para que eu consiga ser um pai e uma mãe melhor para o meu filho. A gente não tem na Bíblia honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? É agradecer, por mais que você tenha vivido coisas difíceis com os pais de vocês. A gente precisa perdoar, liberar, aceitar aquilo que foi vivido, que não vai mudar, para que você entregue para quem é aquele fardo, aquele que você veio trazendo, que não é seu. A gente cresce, por exemplo, eu tenho amigos isso não aconteceu comigo, mas eu tenho amigos que cresceram sendo educados como? Apanhando. Os pais batiam. E eles cresceram achando normal que educar era como? No tapa. Para eles isso era normal. Só que o que acontece quando a gente cresce? Existe a sociedade, existe as pessoas, e aí as rodas de conversa. E uma pessoa vira e fala assim, nossa, que meu pai aquele dia me bateu, seu pai te batia? Meu pai me batia. Nossa, o meu nunca me bateu. Pronto, até aquele momento você achava normal. A partir dali, seu pai e sua mãe são as piores pessoas do mundo para você. E aí você começa, nossa, que absurdo, seu pai e sua mãe não podiam ter feito isso com você. Você começa a criar o que em relação aos seus pais? Algo que antes você não tinha. Você achava normal dentro da sua realidade. Mas você pode começar a criar problemas com os seus pais por causa de coisas que a partir dali você passa a carregar. Então, não que é certo bater, é nada disso. Eu estou falando que existia uma realidade até aquele momento para você, aquele era o seu pai e a sua mãe. Então, a partir do momento que você viu, que você tem uma memória, algo que te incomoda, o que você precisa fazer? Para que você não venha futuramente, quando você tem um filho, às vezes você fica lá irado porque aconteceu alguma coisa e você tem vontade de bater? Não. Você tem vontade de bater porque você cresceu, ou você precisa tratar isso, para que você consiga se posicionar. Você não precisa ir lá e fazer o quê? Ter um ato, que aquele ato vem por quê? Por causa de algo que você viveu. Os nossos pais, muitas vezes, eles não tiveram a opção de fazer diferente, porque tem o que eles aprenderam, que eles viveram, e a gente não estava presente para saber. O seu avô e a sua avó são mais leves, por quê? Porque eles não têm aquele peso de educar. Eles estão ali para dar amor para vocês. Mas vocês não sabem como eles foram como pais. Você é adulto, quando a gente cresce, a gente tem que lidar com o quê? Com as nossas coisas. Não dá mais para ficar, não, mas eu sou assim com meu pai, minha mãe. Não, você cresceu. Mas e quando a gente fala dos nossos filhos? Se eu curo essas expectativas de coisas que eu vivi com os meus pais, que não vai voltar. Às vezes você sofria agressão física, às vezes você sofria agressão verbal. Às vezes o teu pai ou a tua mãe chamava você de burro, que você não dava conta. Mas porque muitas vezes eles ouviram isso, eles achavam que isso era educar e eles não souberam fazer diferente. Então, quando a gente começa a liberar esse peso, vocês têm a oportunidade de fazer o quê? De poder fazer diferente para os filhos de vocês. Quando a gente casa, quando a gente tem um filho, a gente tem uma tendência muito grande de recriar o ambiente que eu vivi dentro da minha casa. Só que você e seu marido, vocês são o quê? Vocês são duas pessoas que trouxeram culturas diferentes. E começa a dar o quê? Um quer educar assim, o outro quer educar desse jeito. Um quer botar na escola X, o outro quer botar na escola Y. Um quer falar sim, o outro quer falar não. E aí começa a ter o quê? Tava tudo bem até ter o filho. Daqui a pouco começa a fazer o quê? A gente descomunica, agora não dá mais certo. Você começa a colocar o filho no meio do casamento. Aí a criança já não sai mais do meio, mas ela está no lugar errado. Onde é o lugar do filho? Marido e mulher colado, e a criança está onde? Virada para frente. A gente tem que empurrar eles. Não eles virarem para a gente e ficar olhando para o nosso casamento, e a vida deles toda atrapalhada. A gente tem que estar sempre para onde? Tem que estar sempre olhando para frente. Poxa, Carla, mas eu não estou casada. Ou a gente se separou, meu marido faleceu. Seu filho continua olhando para frente. Ele não está aqui para cuidar de você. Você está aqui para o quê? Para empurrar o seu filho para frente. Mas quando a gente fica o quê? Em expectativa, memórias, coisas dos nossos pais, a gente começa a atrapalhar o quê? O nosso ambiente. Por isso que quando eu trato criança, a partir do momento que a pessoa levou a criança para mim, eu sempre olho para os pais e vejo como que está o ambiente, o que eles estão falando do outro, o que está fazendo. Porque o que a criança acaba manifestando é muito o quê?
o ambiente que ela vive. Às vezes, a falta de sintonia que está acontecendo em casa. Por quê? Porque a pessoa teve filho e se tornou pai e mãe. Agora não existe mais. Só que a gente acaba esquecendo que um dia o filho vai fazer que nem a gente fez. Deu tchau para o pai e para a mãe e foi viver a nossa vida. Então, se o casal não está unido, o que acontece? A criança sente. A criança percebe o que está acontecendo dentro daquele ambiente. Vocês precisam pensar na casa de vocês como um aquário com uma água invisível. Se os peixes maiores desse aquário, que são vocês, estão agitados, como é que a criança vai ficar agitada? E você vai achar que seu filho é hiperativo, que ele está com alguma coisa errada, você vai querer procurar um diagnóstico urgente para ele. Só que você esquece de olhar que quem está com problema? Vocês. Quem que está ansioso, depressivo, com algum problema, que está agitando a água desse aquário? É a criança? Não. É claro que às vezes tem os casos onde eu atendo só a criança e a criança melhora. Por quê? Porque era uma coisa pontual. Vivida às vezes na gestação, alguma coisa que foi passada, com a descoberta dessa gravidez, por exemplo. Às vezes um receio de algo que aconteceu, que houve uma perda antes. Então, às vezes a criança tem algo que é somente dela. Mas normalmente, a gente sabe que tem o quê? Um monte. Às vezes eu vejo pais que não estão se dando bem dentro de casa, trazem o filho para mim, eles já estão separados dentro de casa, às vezes quando eles não contaram para a criança. E eu olho para eles e falo, vocês acham que ele não percebeu? A criança vai achar que está tudo normal. A criança não, ela está sentindo o que está acontecendo no ambiente, eles estão entendendo. O dia que vocês, por exemplo, estão num dia bom, vocês foram passear, vocês estão leves, tranquilos, por exemplo, num dia ótimo, você olha para a criança e fala, olha, que bênção, não podia ser assim todo dia? Vocês estão bem. O dia que vocês não estão bem, o ambiente está agitado, as crianças vão brigar, eles vão chorar, tudo vai ser um caos. Por quê? Porque a gente não está bem. Então, quando a gente pensa na saúde emocional das crianças, a gente precisa sempre começar por onde? Por nós, que somos os peixes maiores. E também nós temos expectativas em relação a quem? Aos nossos pais. O que eu queria ter recebido dos meus pais, que eu não recebi. Então, se eu não tomo isso para mim, de responsabilidade, de cuidar de mim primeiro, para depois eu poder oferecer para o meu filho aquilo que ele precisa, falar um não muitas vezes, porque tem crianças que às vezes eu recebo no consultório que não recebem um não. Tudo ele pode, tudo é perguntado para ele. A criança às vezes tem 3, 4 anos, onde você quer sentar? O que você quer fazer? A criança não sabe. Quem que tem que dar a direção na vida da criança? Nós. O limite. No útero a criança tem limite, não tem? Vocês já viram aquele poeiro que você faz para a criança, que você prende? Eu não sei se vocês chamam de poeiro, mas tem aquilo que você prende a criança aqui. Por que a criança, quando você solta, ela não gosta? Por que ela chora? Por que no poeirinho ela fica bem quietinha? Porque você recria o ambiente de onde? Do útero. Quando ela tinha o quê? Limite. Ela se sente protegida. Por isso que o bebê, quando ele fica preso, a minha mãe tinha aflição. Ela meio que, eu falo, brigava com meu marido, ela falava assim, eu vou fazer igual com você, deita aí que eu vou prender você. Se você quiser coçar a cara de noite, você não vai conseguir. Eu falei, mãe, o bebê sem nascer vai coçar o rosto. E ela não queria que deixasse as meninas. Mas toda vez que as meninas ficavam presas, quietinhas lá no poeiro, elas dormiam bem quietinhas. Por quê? Porque elas sentem que elas têm limite. Criança precisa de limite. Criança precisa de rotina. Eles precisam disso, eles precisam sentir que há um ritmo. Porque nós temos um ritmo de vida. A gente não tem horário para acordar, horário para trabalhar, almoço, café da manhã, janta. A gente tem horário para as coisas. A criança que ela se sente sem horário, que ela se sente sem limite, que tudo ela pode, como que ela se sente? Perdida. Ela não sabe que horas ela tem que fazer tarefa, ela não sabe que horas ela tem que acordar, ela não sabe que horas ela toma banho. Eu sempre falo para meus pacientes, eu comprei na Daiso, loja que você tem lá no shopping, e tem um quadrinho que eu coloquei na geladeira. Eu expliquei para elas, o que vocês vão fazer para vocês acordarem, e eu falo todo santo dia a mesma coisa. Agora é hora de acordar, é sua obrigação na escola, levante. Elas levantam, elas sabem tudo que elas têm que fazer. Às vezes, quando elas não fazem, eu mostro o quadro, eu falo, agora é hora de quê? Elas não sabem a hora, tá? Porque criança não tem noção de tempo. Mas elas sabem que às vezes está escurecendo, está clareando. Ah, tá, tem que tomar banho, tá bom. Eu tenho gêmeas, não falei. Eu tenho gêmeas, elas têm 9 anos e elas dormem a noite inteira desde os 5 meses.
Eu dei 3 dias de água à noite para elas choraram, mas depois dormiram e agora dormem a noite inteira. Por quê? A criança está o quê? Se as coisas estão pagas, vai dizer que eu tenho muito, meu marido ia vir aqui, mas não deu tempo, né, dele vir comigo. Mas ele fala, às vezes, eu conto alguma coisa, uma palestra, uma live, ele fala, você escutou? Eu falei, escutei, vou mudar, desculpa. Né? Porque a gente está o tempo todo buscando o quê? Se ajustar, não sou a mãe mais perfeita, nem ele é o pai mais perfeito, não tem o casamento mais perfeito, nem o relacionamento com a minha mãe mais perfeito, mas a gente sempre está buscando o quê? Se ajustar. A gente está aqui para resolver o quê? Problema. Vocês vão sair daqui, tem problema para resolver. Vocês têm alguma coisa para fazer, a gente sempre tem. Assim como os nossos filhos. Hoje de manhã teve briga em casa por causa de roupa. Elas queriam colocar a mesma roupa e eu não estava encontrando. Então, quer dizer, tudo é o quê? Ajuste, conversa. Mas se eu e meu marido, nós não estamos bem, por exemplo, dentro do nosso relacionamento, a gente não conversa, a gente tá, um vai falar, um vai brigar, o outro vai falar, não briga, não fala assim com a criança. É, porque ele já está vendo qual que ele vai, né, qual que eu vou pedir, qual que segue mais, qual que fala assim mais, ele vai atrás. Aí fica assim, eu sou o bonzinho, porque ele é o chato. Isso para a criança dá uma sensação de que os pais estão em falta de sintonia. O que ele vai fazer? Ele vai ficar no meio de vocês. A vida de quem que vai atrasar? Por quê? Por não curar expectativas de coisas que eu vivi com os meus pais. Então, o nosso filho estar bem depende de quem? De novo, de vocês, do ambiente, de como que vocês estão lidando com o relacionamento. Quem já passou comigo sabe, uma das coisas que eu indico quando a pessoa vai passar comigo, pode ser uma coisa que você fala assim, nossa, como assim? Eu indico para a pessoa ter tempo de casar. Porque quantas vezes você perguntar aqui, quantos de vocês têm um dia na semana que vocês fazem algo pelo relacionamento de vocês? Vocês falam assim, toda quarta-feira a gente cozinha junto, ou a gente assiste um filme, ou a gente fica conversando como a gente ficava no tempo de namoro, ou a gente senta para fazer os nossos projetos de vida. Às vezes você fala assim, não está dando tempo. Eu falo, não tem 30 minutos? Não é possível. Celular, 30 minutos, você fica. O filho de vocês, ele sente que não está tendo sintonia. Ele vai querer ficar no meio, ele vai querer se intrometer, ele vai querer defender vocês. Brigar na frente das crianças, jamais. Isso pode acontecer em algum momento ou outro, pode, mas a criança, ela tem que entender que os adultos resolvem coisas de adultos. Você precisa falar preto para isso, para resolver isso. É por isso que se a gente está junto dentro do relacionamento pai e mãe, ou não, adultos resolvem coisas de adultos, as crianças não se metem nisso. Você só tem seu filho hoje porque houve a união de você com o pai da criança. E vocês têm capacidade de criar esse indivíduo. Deus não mandou essa criança para vocês à toa. Vocês têm como criar. A questão é que a gente traz as memórias, o que a gente trouxe dos nossos pais, e tudo começa a ficar o quê? Desafiador. Um quer falar sim, outro quer falar não quer. Então, a gente sempre precisa pensar onde? No ambiente. Assim como a gente estava falando, né, em relação à gestação. Às vezes você teve tantas perdas de bebês antes, teve perdas dos seus filhos antes, às vezes quando você ficou grávida, você teve muito medo de perder. Como que vai vir o seu filho? Vai ser uma criança que, às vezes, não são todos, ele pode vir extremamente grudado com você. E aí você fala assim, nossa, eu preciso levar meu filho lá para você tratar, porque ele não me solta. Eu não consigo, por exemplo, eu estou amamentando ele até hoje, eu não consigo tirar. Às vezes é uma codependência de quem? Tanto da mãe quanto da criança. Por quê? Por causa do medo da perda que foi passado onde? Lá na gestação. Por quê? Por causa de perdas que eu tive antes. Dentro do meu trabalho, o que a gente vai buscar? Sempre identificar essas memórias de situações que foram vividas, que estão atrapalhando o bom funcionamento do organismo, tanto de sintomas físicos, quando você tem, por exemplo, dores que aparecem do nada, dor de cabeça, tontura, dor muscular, articular. Às vezes você fala, nossa, eu tenho muita dor na minha coluna, mas eu faço atividade física, eu faço academia, mas ela vem do nada, eu chego a travar. Então, por que essa dor começou? Você teve alguma... Não, tive, eu sempre fiz esse movimento, por que agora eu travei? Então, a gente precisa entender que você é uma pessoa que está vivendo uma situação dentro de um momento de vida
E que tudo isso pode estar trazendo o quê? Tanto questões agora, como coisas que você viveu lá da sua história que estão impactando hoje. É por isso que as pessoas brincam e falam assim, nossa, você vai adivinhar, o que ela vai descobrir da minha coisa, da minha vida? Eu nada, não vou descobrir nada sobre. Mas tem coisas que você viveu que vão ficando guardadas e armazenadas aí dentro e que impactam o quê? O seu momento presente. Às vezes você nem imagina que uma dificuldade que você está vivendo hoje, por exemplo, em educar o seu filho, vem de uma coisa que você viveu lá atrás. Ou às vezes tem algo que você criticava muito o seu pai e a sua mãe, e você acaba fazendo com o seu filho e você fala de novo. Eu falei que eu não ia fazer. Eu falei que eu não ia perder a cabeça. Eu falei que dessa vez eu ia ter calma, mas eu não consigo me controlar. Sim. Por quê? Porque tem memórias e coisas que você viveu lá atrás, que você ainda não trabalhou, que você ainda não ressignificou. E quando eu falo de ressignificar, é o quê? Vai mudar alguma coisa se o seu pai e sua mãe batiam em você, o jeito deles educarem foi batendo. Se a gente falar, vai mudar isso que você passou lá atrás, não vai. Mas a gente pode trazer um novo olhar, um novo significado para aquilo que você viveu, para que agora seja mais leve. Para que agora, quando acontecer um momento de conflito dentro da sua casa, você não tenha vontade de bater. Ou às vezes você até não vai. Você fala, por que eu fiz isso? Eu não preciso fazer isso. Mas quando você vê, já foi. Porque você traz isso dentro de você. O ambiente que você viveu, muitas vezes traz isso dentro de você. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar, né, o meu trabalho é exatamente esse, entender o porquê a pessoa se sente dessa forma, por que ela tem essa dor, ou por que, por exemplo, que a criança tem esse... Às vezes está ligado a você, às vezes está ligado ao pai. Que quantas vezes eu não fui atender a criança, eu falei, mas você, o meu pai, nossa, eu era assim. Bem na fase dele, eu mudei de escola igual. Eu me sentia assim também, eu não queria, eu rejeitava. Então, quantas vezes a gente não vai tratar, a gente identifica que um dos pais passou pela mesma situação que a criança está passando. Por quê? Porque a criança é metade pai, metade mãe. Eles trazem de nós tanto luz, as coisas boas, quanto sombra. E quando você está com dificuldade no comportamento do seu filho, ou em alguma coisa que ele tem feito, ou em algo que ele manifesta, pode ter certeza. Ele está incomodando uma parte de quem? Uma parte sua. É alguma parte sua que está se incomodando com aquilo. Por isso que você não está sabendo lidar com aquela situação. Como que você passa a aprender a lidar com essa situação? Se você trata essa sua questão. Eu não sei se teve pessoas que eu atendi aqui, que eu não atendi a criança, mas a criança melhorou. Quem já passou comigo aqui? Só para eu saber. Já passou, você também, né? Então, quando a gente atende, às vezes, os pais, que às vezes a pessoa me pergunta, quem vai primeiro? O meu filho está com problema. Eu vou meu filho ou eu? Falo, vocês decidem. Mas, às vezes, tratar o pai e a mãe primeiro, às vezes tem coisas na criança que já melhoram, ou às vezes o que você ia levar ao seu filho, na verdade, você começa a perceber que era tudo com você. Não era nada com o seu filho. Por quê? Porque eu estava fazendo o quê? Eu estava mexendo muito com aquele ambiente. Aquele ambiente estava daquela forma, meu filho estava manifestando aquele comportamento por minha causa. Mas o que eu falei para vocês, às vezes é uma questão da criança, eu preciso atender a criança. E eu falo que o potinho dele é muito fácil de limpar, é pequenininho. Você vira o potinho, tem umas coisinhas ali, você limpa e pronto. Às vezes o nosso, ele enche, aí você esvazia, daqui a pouco ele enche de novo, daqui a pouco esvazia, você tem que encher de novo, né? Daqui a pouco ele vai se encher de novo, por quê? Porque a gente passa por situações o tempo todo. Mas às vezes tem pacientes que eu limpei, a gente limpou o potinho, a gente identificou as memórias, o que estava ali atrapalhando com que a pessoa conseguisse viver aquele momento presente, a gente foi e tratou, e às vezes uma consulta era aquilo que ela precisava para aquela questão de vida dela. Então, por isso que dentro do meu trabalho com as pessoas, quando eu vou voltar, eu fico e falo, não sei, e às vezes isso frustra algumas pessoas, eu falo, não se frustre, fique feliz que eu não estou te entubando um pacote, para você vir aqui sem nem saber o que você vai falar para mim na próxima consulta. Porque dentro do meu trabalho não existe. Se eu vou trabalhar a sua individualidade, o que está levando você a se sentir dessa forma? O que você hoje provavelmente está vivendo que aquelas coisas que você está trazendo vêm lá de baixo para cima do seu rio. Porque a gente precisa pensar essa vida como um rio.
A gente é metade pai, metade mãe, e no fundo, tem todas aquelas fragilidades que a gente traz da família, de comportamentos, de sentimentos, de doenças, depressão, ansiedade, fobia, pânico. Eu não falei para vocês, mas eu conheci o meu trabalho porque eu tive esse indivíduo com ele há 16 anos atrás. E não consegui me ajudar. E eu achava que o que eu faço hoje era idiotice. Eu não gostava. Eu achava um absurdo. Imagina falar para mim de energia, de ambiente, eu falava, que ridículo, um absurdo. Eu, há 16 anos atrás, eu ia rir, não sei nem se eu estaria aqui nessa palestra. Ah, falar de que integrativo. O que é integrativo? Mas o que aconteceu comigo? Fui para o fundo do poço, ninguém conseguiu me ajudar, nada. Uma amiga minha falou, né, de uma das técnicas que eu trabalho, que eu preciso por 3 meses. E eu falei, não vou, até que teve um dia que eu desmaiei em um lugar que a gente estava, e ela falou, agora chega, você vai, você vai. Daí ela falou que ela parava de falar a respeito disso, eu topei ir, eu fui na consulta, detestei, não lembrei de nada do que a pessoa tinha falado para mim, só que em uma semana eu não desmaiei, eu dormi 3 dias, e todo mundo falou para mim, foi aquele negócio que você fez. E eu tive que dar o braço a torcer. E eu nunca mais tive nenhum sintoma de síndrome do pânico, eu falei em 16 anos. É que eu falei para vocês, quer dizer que não tem problema? Não. Quer dizer que às vezes um problema, às vezes eu não fico ansiosa com alguma coisa, começa a manifestar, mas o que você faz? Na hora que você vê que o fogo está querendo subir, o que você faz? Você apaga. Vocês que estão aqui, às vezes tem um problema, alguma coisa que está te incomodando. Às vezes o relacionamento com os pais de vocês não está bom. Às vezes o seu pai e a sua mãe é uma pessoa muito o quê? Invasiva. Você não consegue falar, olha, eu dou conta. Olha, mãe, mas pode deixar que eu consigo. Porque o que acaba acontecendo? O nosso pai e a nossa mãe acabam vendo a gente sempre como criança. Eles às vezes acham que você não vai dar conta, que você não sabe fazer o melhor para o seu filho. Mas eles esquecem que quem educou vocês foram o quê? Eles. É claro que se você chega com calma, com tranquilidade, é muito mais fácil. Eu vou contar o que eu vou contar para vocês agora, porque a minha mãe contou isso num curso que ela está fazendo. Mas esses dias atrás ela falou algo para minhas filhas e pediu para elas não me contarem. Só que elas fazem o quê? Contam tudo. A vovó pediu para a gente não contar. Eu vou falar que isso não mexeu comigo, óbvio que mexeu. Eu tenho todo o conhecimento do mundo, mas na hora que elas falaram que a minha mãe pediu para elas não me contar, o que eu fiquei? O meu corpo tomou conta de mim e eu falei assim, Deus, se eu fosse falar com ela na hora, eu ia falar coisas que ela não me ensinou, que não tinha nada a ver com ela. Eu esperei passar uma semana e meia, respirei e falei, agora eu vou. Aí ela estava comigo na cozinha, ia colocar o almoço na mesa, encostei lá na bancada e falei, peraí que eu quero falar um negócio com você. Ela deixou uma das minhas filhas andar no banco da frente, tem 9 anos. E ela pediu para não me contar. E eu não deixo mexer no celular, não é que eu não deixo nunca, mas eu não deixo. Elas têm que pedir para mim se pode. E a maioria das vezes é não. Mas elas estavam longe, duas coisas no mesmo dia. E ela falou, vocês ficam contando vocês que eu dou o celular, vocês são tontas? Falou assim. Só semana e meia, encostei minha mãe lá na cozinha e falei, mãe, eu preciso conversar um negócio com você. Aconteceu isso. Gente, na hora, o que ela fez? Eu, então, não vou mais pegar as meninas. Já começou. Eu peguei, descruzei o braço dela e falei, calma, que não foi isso que eu falei. Aí, com a maior calma do mundo, eu fui explicando para ela. Eu falei, mãe, entenda que você é uma. O que os avós são? Eles são uma autoridade, certo? Eles são os nossos pais. E os nossos filhos, eles são o quê? Nossa, meu Deus, é maior que meu pai e minha mãe. E claro que são, né? Os meus pais estão aqui, eu estou aqui, meus filhos estão aqui. O que eu falei? Mãe, você na posição de autoridade, se você falar que é uma mentirinha, não conta, lá na frente alguém pode oferecer uma droga para ela e falar assim, não conta para sua mãe não, que ela não vai ficar sabendo, ela vai lembrar de quem? Da vovó, que falou, que eu não preciso também tudo. A hora que eu falei isso, minha mãe falou assim, você está entendendo que eu não estou pensando, eu estou pensando na mentirinha, né? Eu falei, por isso que eu queria que você entendesse, mãe, que quando isso acontecer, pede para elas me ligarem e perguntar para a mamãe se elas podem usar o telefone.
E eu vou falar se sim ou não, mas eu quero que elas entendam que elas precisam de mim respeito, elas precisam confiar em mim. E aí ela tava assim, daí ela foi soltando, ela, filha, agora você me explicando, eu entendi. E ela realmente entendeu, porque ela não nem ofereceu o celular, não fez absolutamente nada, que antes ela ficava o tempo todo. Eu não vi. Para conseguir me sentar e conversar com ela. Eu poderia ter ouvido isso muito, porque eu poderia ter ligado para ela na hora, eu não acredito. E ela contou para mim que ela contou no curso que eu fui falar com ela como é calma possível, e ela entendeu o meu lado, que aquilo fez. Então, às vezes, o que, que os nossos pais não têm? Consciência do que estão fazendo. Porque é automático, porque eles viram outras pessoas fazerem e eles não percebem que isso pode ser prejudicial para o seu filho. E às vezes você se afasta do seu pai e da sua mãe porque você não consegue ter calma para conversar com eles. Mas por quê? Porque eu tenho feridas, eu tenho coisas que eu vivi. Os seus pais, assim como vocês, conhecem os filhos de vocês como ninguém. Eles sabem aonde tocar. Eles sabem que às vezes se falar um negócio, eles vão enfiar o dedo na ferida. Vai doer e vocês vão ter a mesma reação. É por isso que quando a gente trata essas memórias, tudo que a gente vive, eles podem enfiar o dedo na mesma ferida, não vai doer mais. Por quê? Porque cicatrizou. E aí você não tem mais o mesmo que você ia ter se aquilo não tivesse cicatrizado. Ou se você não tivesse identificado a raiz do que aquilo estava trazendo para você. Eu resolvo com a minha mãe. Meu marido resolve com os pais dele. Eu não me meto nisso. Já me meti muito tempo lá atrás, não dá certo. Quem tem que resolver os problemas dos nossos pais? Eu resolvo com a minha mãe, né? Porque meu pai já é falecido. Meu marido resolve com o pai e a mãe dele. Por quê? Porque quem é filho deles é meu filho. Não quer dizer que um homem é sogra e não sogro, mas eu não posso resolver. Às vezes eu recebo pessoas em casa que falam, em casa, no consultório, que falam o quê? Poxa, mas meu marido não se posiciona, mas minha esposa não se posiciona com a família dela. Então, a gente precisa tratar. O que você tem medo de se posicionar, falar para não deixar as suas feridas tomarem tanto conta de você, que você não consegue resolver. E aí o que a gente faz? A gente vai passando isso para as próximas gerações de uma forma que não é pouco. A criança, né, quando eu estou curado, o meu filho vai estar curado. Não quer dizer que ele não tenha as questõezinhas dele, de gestação, de medo, de coisas que eu passei. E não quer dizer, por exemplo, eu já há 16 anos que eu faço isso, que eu vivo disso, que eu me trato, que eu não posso, por exemplo, agora ficar grávida e não me assustar, por exemplo. É claro que, né, se dentro do casal você tem relação, você sabe que você pode ficar grávida. Normal, mas a gente confia às vezes, né? Qualquer tipo de método. E às vezes acontece, Deus fala assim, não, comigo não, ele vai lá e burou, né? Na vasectomia faz o terceiro canal, na pílula viu 0,01, o DIU posiciona, quantos casos já tem, né? Às vezes acontecer isso, porque pode acontecer. E às vezes, como que eu vou encarar, tem muito mais a ligação como eu tomo aquele momento de vida. Então, eu sempre falo para os pais, eu vou atender seu filho e você vai ficar dentro do consultório. Por quê? Porque a gente precisa entender que eu tenho uma percepção da situação, mas o meu filho tem? Você tem uma percepção da situação, o seu marido tem? Outra. Às vezes, o que para a mulher, uma situação foi um problemão, para o homem, ele fala assim, para que você está preocupado com isso? E às vezes, para o homem, uma coisa que está sendo um problema desse tamanho, a mulher fala, mas é tão simples, resolve assim. Por quê? Porque o meu problema que está em cima da minha cabeça está desse tamanho. Você está olhando daí e você fala, mas é isso aqui que você precisa resolver? Faz isso. É por isso que muitas vezes buscar ajuda, procurar alguém, ajuda a gente a ter o quê? Um insight, uma luz. Ver aquilo que eu não estou vendo. Por exemplo, às vezes quando eu coloco, né, caixinha lá, eu faço perguntas lá no meu Instagram. Às vezes eu falo de uma coisa que para mim é tão óbvio, estou vivendo isso há 16 anos. Então, para mim é muito óbvio. Mas às vezes a pessoa que está ali é como eu, 16 anos atrás, que eu vi pela primeira vez, ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu tive uma mãe que foi no consultório, né, que eu, acho que a criança vomitava muito, se não me engano. E ela vomitou muito na gestação, inclusive ela vomitou no parto. E tiveram muitas coisas que foram passadas. E a criança estava apresentando esse sintoma e a mãe estava
E a gente começou a conversar sobre o que seriam os vômitos, as contrariedades, as coisas que ela viveu ali, o que ela estava vivendo depois do parto. Então, quando a gente começa a fazer a correlação do que aquele sintoma tem, como eu estou me sentindo, vocês vão ver que tudo começa a fazer o quê? Se encaixar. Quando vocês estão dentro do atendimento, vocês começam a ver o que o seu filho guardou de situações que foram impactantes para ele, vocês começam a entender o quê? Nossa, a gente está vivendo isso. A gente não está falando sobre isso. Nossa, isso aconteceu recentemente. Eu nem sabia que ele ouviu. Eu nem sabia que ele se importou. Eu nem sabia que isso estava fazendo parte de tudo. Que nem eu falei para vocês lá no começo. Nós temos a nossa linguagem do amor. Quem já ouviu falar sobre linguagens do amor? Sobre as 5 linguagens do amor, né? Nós temos 5. Então, nós temos também dentro do nosso relacionamento. Tanto que é um livro que vocês poderiam ler assim, que faria toda a diferença na vida de vocês. Chama 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. E tem as 5 linguagens do amor para crianças. É mais bonito ainda, porque ele fala que o tanque de amor das crianças esvazia muito rápido. Não é assim? De atenção, de beijo, de carinho, de cuidado. Eles querem tudo o tempo todo. Uma forma deles chamarem a nossa atenção é falar o quê? Tô com fome. Tô com fome. Tô com fome. Você fala de novo? Tô com fome. É uma forma, muitas vezes, eles chamarem a nossa atenção, né? Então, a gente tem as 5 linguagens do amor, que é palavras de afirmação, atos de serviço, presentes, toque físico e tempo de qualidade. Às vezes não, né? 99% das vezes, você e o seu marido têm linguagens do amor diferentes. Às vezes, a sua linguagem do amor é presentes. E a dele é toque físico. Aí você fala, nossa, meu marido é grudento. O tempo todo me abraçando, eu não gosto. Aí você fala, eu vivo dando presente para ele fala, obrigada. Aí você fala, poxa, que falta de respeito, eu vou lá, escolho, compro um negócio caro, manda entregar, e ele fala, só obrigada. Porque ele prefere que você abrace, beije, e você prefere o presente. Assim como o seu filho, ele tem uma linguagem. Ontem eu perguntei para minhas filhas, o que vocês querem que eu fale amanhã lá? Que vocês fazem, que a mamãe faz, que vocês gostam. Uma delas falou assim, ai, mamãe, fala para eles que quando a criança chora, eles têm que acolher. Porque quando ela chora, ela começa lá, eu vou lá, eu abraço. Aí eu falo, o que foi? A mamãe está aqui para te ouvir. Que uma gosta muito do que? Do tempo de qualidade, que eu dê atenção, que eu olhe, que eu preste atenção nela. Só que a outra já falou o que para mim? Ai, mamãe, eu amo que você fala para eles que papai e mamãe tem que dar muito beijinho e abraço, porque ela já é do quê? Do toque físico. Então, sempre tem uma linguagem que predomina mais. Se a gente entende, você consegue encher o tanque de amor do seu filho. O que está faltando? E aí ele não vai ficar o tempo todo imperativo, querendo chamar sua atenção, aprontando. Por quê? Porque ele vai se sentir o quê? Amado. A gente tem essa necessidade de me sentir amado, de me sentir olhado nos olhos, que alguém está olhando para mim, prestando atenção em mim. Quantos profissionais vocês já passaram que vocês não sabem nem o nome de quem atendeu vocês? A consulta foi tão rápida que você não teve tempo nem de falar como é que está seu dia. Você só perguntou se tinha. Só vai no vai falar mais 1 hora da tempo e falar 10 horas. Mas você vai entender que eu vou investigar tudo, porque eu quero ouvir você. Quem que sabe da sua história é você, não sou eu. Você pode me trazer um sintoma, mas eu não sei como é que você está, onde você está vivendo, como é que está seu casamento, seu relacionamento com seus pais, você está passando um problema no trabalho. Se você tem tempo para se divertir, se você sabe se divertir. Se você tem tempo de qualidade com seus filhos, porque tempo de qualidade não é eu estar do lado dele, eu estou no seu lado. Tempo de qualidade é você estar ali presente, ouvindo, contando uma história, sentado na mesa, um olhando para o outro. Quem aqui senta pelo menos uma vez na mesa para fazer refeição todo mundo junto? Seja café da manhã ou almoço, uma vez só. Quem senta 2 refeições da mesa? Quem senta às 3? Café da manhã, almoço de janta? 3. Então, às vezes a gente não tem tempo de sentar um desse para fazer refeição. Existe um livro chamado Experiência da Mesa, maravilhoso. Eu falei dois aqui. De Debbie Titus, onde ela fala
qual é a importância de você estar sentado à mesa com seu filho, olhando no olho dele quando você está comendo, e o que isso vai acontecer lá na frente. O que você previne de más amizades, droga, porque a gente nunca vai entender isso dos filhos, nem a gente está livre disso. As pessoas que a gente convive, as coisas que as pessoas vão falar para a gente. A gente não tem como. Até os nossos filhos, a gente pode fazer o melhor, mas eles vão encontrar pessoas aí fora. Pessoas que vão falar, que vão querer desviar os nossos filhos. Mas ela conta a importância da experiência da mesa. Esse casal, eles acolhiam pessoas na casa deles. Ele acolheu uma vez um cara que tinha sido preso por abuso. E o cara saiu e eles acolheram ele na casa deles, porque ele não tinha para onde ir. E o primeiro dia que ele estava na casa deles, eles chamaram ele para sentar à mesa para jantar. E ele ficou parado e ele começou a chorar. Chorar. E eles não entenderam o que estava acontecendo e falou assim, nunca ninguém me concedeu esse direito de sentar à mesa. E esse cara sentou, ele comeu, e os dias que ele passou na casa deles, porque eles acolhiam pessoas que tinham acabado de sair da prisão, ele falou assim que todos os dias, desde a hora que ele se levantava até a hora do jantar, ele ficava ansiosamente esperando aquele momento de convivência à mesa. Porque aquilo foi muito importante para ele. Ele nunca teve isso. Quantas pessoas, às vezes, vão à casa de vocês, que vocês chamam para sentar, que eles acham o máximo. Eu tinha uns amigos que achavam o máximo quando minha mãe colocava a mesa de café da tarde. Ele ficava com a gente, daí ficava, porque muitas pessoas não têm, às vezes, coisas que a gente tem e não dá valor para essas coisas, às vezes, que são simples, sentar à mesa, para você almoçar, para você jantar todo mundo junto. Mesmo que você faça jejum à noite, você não come, mas senta à mesa, conversa, toma um copo de água, tem esse momento de conexão, de olhar nos olhos dos seus filhos e perguntar como é que foi a escola hoje, o que você mais gostou? Fazer perguntas, às vezes, para eles, é um momento de conexão. Então, quando a gente pensa na importância de cuidar dos nossos filhos, a gente precisa começar por onde? Por nós. Vocês precisam começar por quem? Por vocês. Como que vocês estão? Como que está no trabalho? Como é que está o relacionamento de vocês? Quais são as expectativas que vocês trazem dos pais? Qual é a dificuldade que vocês estão, por exemplo, de se posicionar com seu filho, sua filha, que vem de coisas que você passou lá atrás? Qual o comportamento que hoje, às vezes, você tem, que você quer mudar? Você se motiva, você fala, eu vou mudar, mas quando chega lá, você fala assim, eu fiz de novo. Por quê? Porque eu sou tomado por aquilo que eu vivi, pelo ambiente que eu acabo recriando. É que eu falei para vocês, a criança precisa dessa rotina, mesmo que um dia ou outro a gente vai numa festa, se divertir, às vezes tem um dia que a gente faz uma atividade X e acaba chegando um pouco mais tarde em casa, tudo bem. Mas se a gente mantém a maioria dos dias ali, a criança começa a entrar no ritmo, vocês vão ver que é paz para a vida de vocês. Quantos dos filhos de vocês aqui dormem no mesmo horário que vocês vão dormir? Deita exatamente no mesmo horário. E quando dorme, tem quem aqui, o filho dorme bem mais cedo do que vocês? Bom, o que a gente tem? Quando o filho dorme mais cedo, a gente tem tempo para quem? Para a gente. O filho, às vezes, vai sossegando, né? Porque às vezes você está numa fase onde a criança fica... Tem tempo de você respirar, de você sentir que você ainda tem vida, que você ainda tem individualidade. E quando a criança nasce, né, parece que o primeiro mês tem 500 dias e você nunca mais vai viver. Você fala assim, eu nunca mais vou viver. Passar, você vê que você vai viver, mas é aquele período, adaptação, hormônio, né, até você se readequar tudo, e às vezes você nem se readequou. Você vive a mesma vida de quando ele era bebê. Mas quando a gente coloca eles para dormir mais cedo, a gente consegue ter um tempo para a gente. Por isso que as meninas, né, quem passou aqui comigo, sabe que eu mando umas orientações, tempo de casal, mas também tempo para quê? Para você dormir, para você deitar. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas falam assim, o meu momento é quando eu deito para mexer no celular. Que triste, né? O seu momento, use para você ler um livro, para você fazer algo que te dá prazer, algo para você crescer, ou para contribuir para o seu relacionamento, para o seu casamento.
Então, quando vocês olharem hoje para os filhos de vocês, ou quando vocês saírem daqui, pensem muito a respeito dele. O que me incomoda, o que me incomodou lá no passado em relação ao relacionamento com os meus pais? O que eu preciso tratar de alguma ferida minha que ficou lá, que eu acabo hoje fazendo para o meu filho, mas realmente não é o que ele precisa. Eu acho que ele realmente hoje precisa de outra coisa que eu não estou conseguindo oferecer por causa daquilo que eu passei lá atrás. O que às vezes eu preciso organizar dentro da nossa rotina para que ele se sinta mais seguro, com esses limites, que o dia tem um começo, um meio, um fim, eu já sei o que vai acontecer, eu já sei que no final do dia a minha mamãe e o papai vai deitar comigo e vai contar uma historinha, então eu não preciso ficar competindo pela atenção com ele, por causa do trabalho, por causa do celular, não, tá tudo muito organizado, eu sei que no final do dia ou eu sei que no final do dia a gente vai desenhar, porque hoje é o dia do desenho, hoje é o dia do filminho com pipoca, hoje é o dia que a gente vai jogar um Uno, por exemplo, não sei o que vocês gostam de fazer juntos, mas vocês também têm isso hoje, vocês vão criar essa rotina. Assim, curado. Eu falo para os meus alunos, porque eu já tenho um método que eu ensino, né? Terapeutas curados curam. Eu dei aula durante 10 anos, né, de uma das técnicas que eu trabalhei, que eu falei, eu não gostei da primeira consulta que eu fui, eu tive que dar o braço a torcer, e depois me tornei professora dela por 10 anos ainda, eu só saí no final de 2019. Eu sempre falei para os meus alunos, terapeuta curado cura, assim como um pai e uma mãe curado, também tem a opção de quê? De curar, porque a gente não vai impedir que os nossos filhos tenham a percepção deles e guardem aquelas questões. Eu atendi uma criança ano passado, e onde ele estava agredindo os coleguinhas na escola, brigando com o irmão, e aí eu tratei a criança e tive a oportunidade de tratar o pai e a mãe também. E ele melhorou 100%, ele estava ótimo. Não batia mais no irmão, não teve mais problema na escola, a gente entendeu o que estava acontecendo naquela casa por divergência dos pais em relação à educação e tudo mais. Aí chegou um dia que a mãe me mandou uma mensagem desesperada. Regrediu. Estava todo ótimo, eu falei, calma. Eu falei, traz ele aqui para mim. 5 minutos, deixa eu ver se tem um negocinho aqui, porque tem uma página aqui boa que dá para fazer, para ver se tem alguma sobrecarga emocional de alguma coisa que ele viveu. Ela falou, não teve nada. Eu falei, traz ele aqui. Ela levou ele antes da escola. 5 minutos antes de eu começar a atender o paciente. E eu fui atender. E eu falei, nossa, mas que estranho, tem alguma coisa aqui de medo do abandono. Aí ela, ela falou assim, agora que eu estou me lembrando. Ela falou, a gente estava no clube, aí no clube ela falou que tinha uma área verde muito grande, e ela e o pai estavam sentados olhando ele brincar. Ela falou que por um momento ele estava tão entretido com as crianças que eles saíram para olhar o lago, mas não avisaram, só saíram. Olha, uma coisa desse tamanho, tá? Que para eles, eles não acharam que isso seria um problema e nem lembrou disso. E aí ela falou que quando ela ouviu o choro dele, eles voltaram a caminho o quê? Imagina, a gente não está deixando ser calmo. A gente acalmou, conversou com ele falou, ficou tudo bem. O que? Ela falou assim, eu nunca imaginei que isso despertou. Ela falou, porque a gente lidou com a situação com a falei, calma. Ela falou assim, como que eu faço para impedir que isso aconteça? Aí eu olhei para ela e falei, não tem. Porque ele é um indivíduo, ele é uma criança, que sente as coisas da sua maneira, que tem as suas próprias memórias do que viveu. Mas o que é importante a gente pensar? Que se algo veio lá de baixo do rio para cima, a gente pode limpar. Por isso que vocês, como pais, tem alguns momentos que vocês vão gritar, que alguma coisa não vai sair como vocês esperaram, que às vezes vocês vão conversar, tem uma concordância do comportamento, um vai falar um sim, outro vai falar um não, tem. Mas o que a gente pode, na melhor da conduta? Quando a gente percebe que aquilo está persistindo, opa, eu preciso olhar para isso, eu não estou conseguindo mudar por mim. Mas às vezes a gente consegue, com uma conversa, mudar aquilo que está incomodando. Então, por isso, a gente tem 5 minutos. 5, pode? É culpa dela, tá? Não é minha? Só 5. Eu queria fazer uma experiência com vocês aqui, em relação aos próprios pais de vocês. Vocês topam? Sim. Então, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão fechar os olhos a partir de agora, e vocês só vão escutar a minha voz, tá? Eu vou conduzir vocês agora para a gente trabalhar. Vocês vieram aqui por um porquê, por um propósito, então eu quero conduzir vocês aqui, tá bom?
De olhos fechados, vocês podem começar a inspirar e expirar lentamente. Esqueçam tudo lá fora. Tudo que vocês têm para hoje, agora vocês estão aqui completamente presentes comigo. Inspirando e expirando lentamente. Eu quero que vocês comecem a se visualizar, vocês, como uma criança de 5, 6 anos de idade. Lembrem de vocês, quando vocês tinham 5, 6 anos de idade. O cabelinho, os olhinhos, talvez aquela roupa que você gostava tanto. E agora você vai abaixar na altura da criança e você vai olhar bem nos olhos dessa criança. E veja o quanto essa ânsia de carinho que existe no olhar dessa criança e que a única coisa que essa criança busca é amor. E sendo assim, imagine você estendendo os braços e recebendo a criança nos seus braços. E comece a abraçar essa criança com amor, ternura. Diga a essa criança que você a ama muito, que você se importa demais com ela. E admire tudo nessa criança, o cheiro, o cabelo, o jeitinho dela. E diga para ela que não há mal algum em cometer erros quando se está aprendendo. E prometa para essa criança que aconteça o que acontecer, você sempre a apoiará. E a partir de agora, você começa a deixar essa criança ficar bem pequena, bem pequena, bem pequenininha, do tamanho que ela caiba no seu coração e coloque ela lá dentro. De tal forma que o rosto dela esteja voltado para você, para que você possa dar a ela muito, muito, muito amor. E agora, você imagina, assuma como uma menininha de 3, 4 anos de idade. Pode ser que você tenha visto fotos da sua mãe quando ela era pequena ou não, mas apenas imagine a sua mãe. Uma menininha de 3, 4 anos de idade, assustada, procurando por amor sem saber onde encontrar. E você estende os braços para segurar essa criança quanto o seu peito e diga para essa criança o quanto você a ama. Deixe que essa criança sinta o quanto você se importa com ela e que ela pode contar com o seu apoio. O que aconteça. E quando essa criança se acalmar, se sentir segura, comece a fazer também essa criança ficar bem pequenininha, a ponto que ela caiba no seu coração e você vai colocar essa criança junto com a sua criança. E agora, você vai imaginar o seu pai como um menininho de 3, 4 anos de idade, assustado, procurando amor, sem saber onde encontrar. Visualize as lágrimas no rosto dessa criança, enquanto ela procura amparo, não encontra, mas você já adquiriu prática em confortar criancinhas. E é por isso que você vai abaixar na altura dessa criança, estender os braços e segurar o corpo dessa criança com o seu. E dê amparo, consolo, abraça essa criança com amor, cante para ele. Deixe essa criança sentir o quanto você o ama, o quanto você está ali para amparar. E quando as lágrimas da criança secarem, você começa a deixar essa criança bem pequenininha. Também coloque ela dentro do seu coração, para que essas 3 crianças possam dar muito amor umas às outras e você pode amá-las. Porque o amor que existe dentro do seu coração, ele é muito grande. Mas agora, você vai usar para curar a si mesmo. E comece a inspirar, expirar lentamente, sinta esse calor dentro do seu peito. Deixe essa sensação mudar o que você fala sobre você mesmo, sobre a sua vida,
sobre os seus pais. Faça que isso permeie o seu coração, que isso invada os seus dias. Inspirando, expirando lentamente. Você vai voltando agora aqui ao momento presente. Quando você se sentir vontade, você pode abrir os seus olhos. Isso é algo que às vezes eu faço tanto com os meus pacientes, quanto já fiz em momentos de meditação dentro do meu Instagram, né? Já fiz meditação de 30 dias corridos, 60 dias, onde a gente vai trabalhando isso. Porque às vezes é difícil para a gente imaginar que os nossos pais foram crianças. Eles também tiveram dificuldades com os próprios pais. E depois, se vocês quiserem dividir alguma coisa comigo, se vocês quiserem me escrever, me escrevam lá no meu Instagram, pegar meu contato com a Thaís, tá bom? Mas vocês vão ver o quanto isso vai mudar a vida de vocês, quanto vai mudar a forma como vocês olham a vida de vocês, e qualquer dúvida, vocês quiserem me perguntar, eu fico à disposição. Agradeço muito vocês estarem aqui hoje. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Obrigada. Como é que faz agora para trabalhar desse jeito aqui? Uhum, cara de mas obrigada, meu caro. Desculpa passar um pouquinho. Perdoada. Mas eu fico muito feliz, né? Quando a gente sonhava com o colégio, a gente sabia que fazer educação, educar as crianças é uma grande ilusão nossa, né? Porque quando a gente vê um bebezinho chegando para o mundo, Deus está mandando aquela alma não para que a gente faça aquela pessoa ser feliz, mas Deus está mandando aquela criança para a gente para que a gente se salve. Hoje eu conheço um pouquinho do filho de cada um de vocês. E eu tenho certeza que Deus mandou cada um deles para salvar vocês. E a gente está aqui muito feliz e apaixonados pelos filhos de vocês. E podem ter certeza que Deus está olhando a nossa luta. Deus não está olhando o resultado. Porque o resultado a gente vê até lá no céu. A gente nem vai ver. Então, isso aqui. Mas lá no céu, Deus está vendo, né, todo o esforço de levantar todo dia e tentar ser um pouquinho melhor. Por causa deles. Eles são a nossa grande motivação. Às vezes a gente vai errar às 23 horas e 50 minutos do dia. Mas aqueles 10 minutinhos que a gente se esforçou, Deus está olhando para aquilo que está alegrando muito. Então, parabéns por vocês estarem aqui e se esforçando. Deus está muito feliz com a gente aqui. Porque a educação é isso, é educar a nós mesmos. Pais, professores e os alunos vão melhorar, porque o ambiente deles está calmo, está tranquilo. Então, eles vão crescer, eles vão buscar o melhor deles, eles vão descobrir a missão deles, eles vão fazer esse mundo melhor. Nosso esforço. Então, esse é o ponto do barco à vela. A gente quer ser melhor. Eles vão ver isso. E por ver isso, eles vão querer também fazer a mesma coisa. Tá bom? Muito obrigada. Contem com a gente. Para o que vocês precisarem, como a Carla falou, tem o contato dela, se precisarem de ajuda. Só conversar. Aí eu quero que só falar um pouco com você, tomar um café, eu tô aqui, tá bom? Essa é a nossa missão. Até o último suspiro. Obrigada.